Bom dia, chuchus! Bom dia, como que vocês estão? Gente, hoje o dia tá lindo lá fora, tá um sol, mas tá um gelo. Pensa num gelo que tá lá fora. Essa semana foi uma loucura, não consegui fazer nada, absolutamente nada em casa. E aí hoje eu resolvi tirar pra mim poder gravar uns vídeos. Eu retomei com alguns trabalhos aqui na internet. Então eu resolvi colocar minhas coisas em ordem, colocar o meu schedule em ordem, que eu preciso organizar algumas casas ainda. Agora que eu tenho que conciliar, né, com limpar casa com o salão, eu decidi trazer umas coisinhas novas que eu vou contar pra vocês. E aí a minha casa ficou assim, ó, essa zona tá suja, porque essa semana, a semana inteira, só um entra e sai, entra e sai, entra e sai. Nem eu e nem o Liel tivemos tempo de organizar. Gente, a minha cama, olha o estado que tá. Tirei os lençóis pra lavar e eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Uma americana que tira os lençóis pra lavar, lava e coloca os mesmos de volta. Antes, eu sempre tinha um reserva. Eu tirava, colocava o outro, aquele lavava e ficava pra próxima. Mas aí ele foi ficando velho e eu preferi ter um só por enquanto. Eu vou me arrumar aqui com vocês porque eu preciso também levar o meu carro pra trocar o óleo. E eu preciso fazer almoço e eu quero fazer marmitas pra semana. E aí é tudo hoje. É tudo hoje, sem chororô, galera. Já coloquei roupa a lavar. Deixa eu colocar vocês aqui comigo. Já coloquei roupa a lavar. Já lavei, já coloquei secar, já coloquei mais roupas a lavar. Tirei esses aqui pra mim descer agora. Já resolvi algumas coisinhas pendentes que eu estava precisando de resolver. E aí eu falei, quer saber? Agora já tá dando a hora do almoço. Eu vou me arrumar, vou lá, já que eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo. Vou lá trocar o óleo do carro, volto, faço o almoço e aí eu passo o resto da tarde terminando de organizar. Enquanto eu faço o almoço, eu consigo dar organizada na casa. E aí depois, no final da tarde, eu volto a fazer as coisas que eu tava fazendo da internet. Pra gente começar, que eu quero conversar algumas coisas com vocês e eu estou virando uma pessoa igual a Karine, né? Porque, gente, eu sou muito fã da Karine Oliveira, que, inclusive, ela já divulgou aqui o meu perfil, né, pra vocês, o meu canal. E aí, ela sempre mostra que ela organiza a semana dela todinha. Tudo que ela tem que fazer em cada dia, que fica mais fácil. E eu sou uma pessoa que eu não sou muito organizada. Isso aí eu sei, gente, eu não sou muito organizada. E eu decidi fazer igual a Karine. Ou pelo menos tentar, né? E aí, eu escrevi até que eu ia falar pra vocês, porque são coisas importantes que eu não quero esquecer. Primeiro passo, minha pele já tá limpa, tá? Hidratante. Vocês viram que tá um sol lá fora, tá frio? Tá frio, mas protetor solar, gente. Depois que eu comecei a aparecer as manchinhas de melasma no meu rosto, eu não fico sem. Tem dia que eu ainda esqueço, né? Não vou mentir, mas assim, a maioria das vezes eu passo. Sou pecadora, gente. Por favor. Não lembro de passar todo dia. Mas o ano tá acabando. Literalmente acabando. Janeiro 2026 tá aí batendo as portas. E assim, esse final de ano eu tirei literalmente pra me abrir com vocês, pra me contar coisas da minha vida que talvez vocês não saibam, talvez vocês não tenham noção, né? Coisas às vezes um pouco mais pessoais minhas. Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar pra vocês. O real motivo de eu pensar em ir embora, que eu nunca tinha pensado na vida. Gente, tem muitas... Isso vai dar um bafafá. Mas isso vai dar um bafafá que vocês não estão entendendo. Eu não sei nem se eu vou falar isso mais. É o seguinte, né? Tem 4 anos, 5 anos. Em novembro, fez 5 anos que os meus filhos voltaram pro Brasil, né? E aí,
Vocês notaram que sempre que eu vou conversar com vocês, eu tô aqui me maquiando, né? Porque lavando vasilha não dá. Então tem que ser maquiando mesmo. E é bom que quem não sabe vai aprendendo alguma coisinha. Gente, eu sempre gosto de espalhar maquiagem com pincel primeiro e depois vim com a esponjinha tirando as marcas. Mas hoje eu tenho muita coisa pra fazer, tô com pressa. Vou direto com a esponjinha e essa daqui, ela dá um acabamento muito bom, é da Real Techniques e ela é muito grandona. Então ela me dá já assim um acabamento perfeitinho que eu quero. E aí, gente, me perdoem as pessoas da minha família que vão ver esse vídeo, mas eu tenho que falar o que meu coração tá sentindo, sabe? Eu vi algumas fotos da minha filha esse ano que eu não consegui ver felicidade nos olhos dela. Essa é a verdade. E aí, às vezes eu falava assim, nossa, parece que ela não tá gostando disso, né? Quando ela tava fazendo alguma coisa. Parece que ela não tá gostando disso. Aí, sabe qual a resposta que eu tinha? Ela é assim mesmo, ela não gosta de tirar foto não, ela só tá emburrada. Gente, eu sei que criança, não é toda criança que gosta de tirar foto. Tem criança que não gosta de aparecer e tá tudo bem. Mas, gente, é notável quando você olha para as fotos dela, que tá assim, sabe aquele olhar assim pro nada, aquele olhar vago, aquele olhar distante? E isso começou a me incomodar. E eu nunca tinha pensado em voltar pro Brasil. Sabe o que eu pensava? Eu pensava em trazer eles pra cá. Agora, pensar em eu voltar pro Brasil, eu nunca tinha pensado. E Deus nunca deixou nenhuma porta aberta pra me trazer os meninos. Porque ninguém me ajuda, ninguém facilita pra me ajudar, tipo, fazer passaporte dos meninos, né? Pra poder trazer eles. Ninguém. Gente, ninguém. Acreditem se vocês quiserem, tá? E eu não tô aqui me vitimizando, não. Tô só contando história pra vocês. Ninguém me ajuda. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a me organizar. E quando eu terminar a minha organização, de organizar tudo que eu preciso, eu vou voltar pro Brasil. E eu nunca tinha pensado nisso. E assim, gente, isso desde o começo do ano que eu comecei a pensar. Eu falei, e aí, será que eu vou? Será que eu vou ter coragem de ir? Será que eu vou ficar? Como que vai ser esse negócio? E, gente, e aí começou a surgir tanto problema. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Começou a nascer tanta mágoa, tanto sentimento ruim, tantas brigas, tantas picuinhas, sabe? E assim, foram muitas coisas que me deixaram chateada esse ano. E talvez eu também tenha chateado outras pessoas, né? Que eu não saiba ou que eu não tenha pedido desculpas. Mas a vida é assim, né, gente? Às vezes a gente faz coisas que o outro não gosta, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente faz sem querer, às vezes a pessoa fica chateada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito pessoal, que é a questão da minha avó. A minha avó, ela cuida dos meus filhos e eu não estou sendo ingrata. Não sou. Eu sou muito grata e pra mim não tem pessoa melhor pra cuidar dos meus filhos quando eu não estou presente do que ela. Só que agora eu quero voltar e eu quero levar os meus filhos pra morar comigo e ela não quer. Porque eu não vou, gente, voltar pro mesmo lugar de antes. Eu vou morar em outro lugar. Eu quero construir minha vida em outro lugar. E ela não quer que eu leve as crianças. Como que eu vou fazer, gente? Meus filhos estão precisando de mim. Eu não vou morar lá. Não tem como. A minha cidade é uma cidade muito pequena, uma cidade que não cresce, uma cidade que não prospera, uma cidade que você não faz dinheiro. E aí ficou tipo assim, no começo, aquela confusão. Aí quando eu comentei com algumas pessoas. Gente, eu nem sei ainda quando eu vou embora, pra vocês terem ideia. Aí outras pessoas começaram a me mandar mensagem falando assim que não era pra eu ir embora. Tipo assim, ai, você tem certeza que você quer ir embora? Ai, você tem certeza porque aqui você não vai ter o mesmo carro, aqui você não vai ter o mesmo
a mesma vida que você tem aí. Gente, não tem ninguém preocupada com os meus filhos, né? Tá preocupada com, tipo, com que eu vou ir e vou tirar os meus filhos da minha avó. Mas eu também deixei pra ela escolher se ela quer ir morar comigo. Eu convidei ela pra ir morar comigo. Falei, mãe, vamos morar comigo. Eu chamo ela de mãe, né? Que foi ela que me criou. Não fui criada pela minha mãe. E ela não quer sair de onde ela mora, né, gente? Então, assim, eu tô num beco sem saída. E aí eu comecei a ir pra igreja, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a orar, eu comecei a agradecer um pouco mais, eu comecei a deixar algumas coisas pra trás. E aí, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria talvez em algumas coisas que eu falei. Algumas coisas que eu falei que deixou magoada. E se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido mais firme em outras coisas que eu deixei passar batido. Porque também é necessário. Não que eu queira magoar alguém, mas eu preciso ver o que é melhor para os meus filhos e para mim, sabe? Então, assim, para mim, esse ano, essa foi a coisa mais difícil que eu vivi. Foi eu ter que decidir ir embora e magoar pessoas, porque eu vou embora cuidar dos meus filhos. Tem gente magoada por isso, né? Então, assim, pra mim, isso é uma questão muito difícil. Aí eu fico, às vezes, será que eu devo ir? Né? Porque, fulano não quer, porque fulano vai ficar triste, porque fulano isso. Às vezes, gente, eu não vou mentir, às vezes eu fico com dúvidas. Isso eu não vou mentir pra você. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, e aí, será que eu vou? Será que eu fico? Né? Como que vai ser? É complicado. Outra coisa que eu queria trazer pra vocês aqui é só uma reflexão muito rápida do que aconteceu comigo esse ano, esse vídeo, sabe? Gente, esse ano eu tinha feito um pedido o ano passado que eu queria dobrar o meu schedule de limpeza de tamanho, né? Tipo, eu tinha 12 casas e eu queria bater uma meta de pelo menos 60. Eu consegui só metade. E eu fiquei revoltada, porque eu paguei pessoas pra trabalhar, pra fazer pra mim marketing. Eu paguei uma coisa, tudo falava assim: isso daqui você vai conseguir casa. Eu tentei, eu testei e nada funcionou pra mim, gente. Eu fiquei revoltada, eu chorei. Esse ano, assim, foi um ano pra mim de tanta tristeza, de tantas coisas mesmo. Fixador de maquiagem, pra finalizar. Gente, bem básica, porque eu vou só trocar o óleo do meu carro, né? Mas a gente não pode deixar de se arrumar. Pra nós mesmas. Gente, e aí, tipo assim, juntou essa questão da minha avó, juntou essa questão que o meu schedule de limpeza não crescia por nada. Gente, nada que eu fazia dava certo, nada ia pra frente. E aí eu ficava olhando aqueles vídeos, porque de todo mundo dá certo, o meu não dá. Fulano pagou só 2 meses de marketing, conseguiu 60 casas, e eu paguei 6 meses e não tenho nada. O meu não cresce. E eu ficava, tipo assim, e eu não falava com Deus, eu não orava, eu não buscava, eu não pedia, eu só tentava, das minhas forças, sabe? Mas aí dava errado, eu ficava aqui chorando. Gente, esse ano eu perdi cliente de limpeza, porque eu não respondia a mensagem, porque eu não queria sair pra trabalhar, porque eu não queria ver ninguém. Por Deus, eu não queria ver ninguém. Tinha dia que eu não queria nem tomar banho pra dormir. Eu sempre gostei de rede social. Esse ano eu fiquei sem minhas redes sociais. Eu nunca saí sem maquiagem, nem o básico. Eu não passava maquiagem pra sair, eu não me arrumava. Às vezes eu tenho uma foto que eu acho que eu nem nunca postei ela. No meu perfil, meu sonho era ver uma arara. Eu acho lindo. Pra mim é um dos animais mais lindos que Deus criou. E eu fui no centro levar minha prima pra passear e tinha um cara lá com uma cacatua, que é o animal que eu queria ter pra mim, uma cacatua. E ele tava com umas araras e a gente dava a ele um valor simbólico pra gente pegar. Elas voavam. E aí eu tenho lá um vídeo com a arara aqui no meu ombro e a outra na minha cabeça.
Gente, mas que foto mais feia. Eu olhava pra mim assim, não tinha, parece que não tinha vida. Sabe, parece assim que tava só o corpo e a alma não tava, igual aqueles filmes zumbi. E não tinha felicidade em mim esse ano, sabe? Às vezes o Liel me chamava pra sair, ai, vamos fazer isso, vamos andar de caiaque, que era coisa que eu gostava, que eu gosto muito. Eu não ia. Gente, eu não queria saber de absolutamente nada. As pessoas me ligavam, eu não queria atender, porque eu não queria conversar com ninguém. Sabe, os meus amigos, assim, os mais próximos, nós somos amigos porque eles me amam mesmo, porque eles me ligavam, eu não atendia. Aí depois eu falava que eu não tinha visto. Por quê? Por causa do excesso de coisas que tava na minha cabeça, o excesso de tristeza, o excesso de amargura. Gente, eu tava muito, mas muito amargurada. Vocês não estão entendendo o tanto que era, sabe? Então, assim, se eu pudesse hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, talvez eu começaria a pensar mais positivo. Igual hoje eu penso, Deus não abriu as portas porque ele queria abrir a porta pra mim trabalhar com salão. E se eu tivesse focado na limpeza, igual eu já falei isso aqui, ele não teria aberto essa porta pra mim, né? Então, assim, se eu pudesse voltar atrás hoje, eu ficaria menos preocupada, bitolada com essas coisas, sabe? E assim, esse ano eu comecei a voltar aí na igreja. Gente, não tô tipo assim, aquela cristã que vai pra igreja que não pode fazer mais nada, que não sai, aquela chata. Não, eu só estou indo visitar e ouvir e aprender mais a palavra de Deus. E assim, coisas que eu ouvi, coisas que pessoas usadas por Deus falaram comigo, mexeu muito comigo. Mexeu muito. Então, assim, gente, nada que a gente faz sem colocar Deus na frente não prospera, não vai pra frente. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria isso, sabe? Eu colocaria Deus na frente dos meus projetos, eu perguntaria antes pra ele, perguntaria antes de fazer, sabe? Então, assim, se eu pudesse, eu seria mais grata e oraria mais e buscaria um pouco mais a presença de Deus, sabe? Vou colocar aqui no closet, eu vou trocar de roupa aqui pra eu poder ir lá, porque tá muito frio lá fora. Esse ano, muitas coisas da minha infância também mexeu comigo, sabe? Muito sentimento, eu tive muito sentimento de abandono. Aí eu achava que tava todo mundo me abandonando. E isso é uma coisa que eu aprendi, que eu vou deixar isso pra trás, né? Eu já estou deixando, vou deixar isso pra trás. Não são coisas que eu quero carregar pro meu futuro, não, sabe? Faz mal pra gente também, principalmente faz muito mal pra gente. Então, assim, eu não sei se algumas pessoas vão conseguir tirar proveito de alguma coisa desse vídeo aqui de hoje, por quê? Né? Eu tô contando a minha experiência, o que aconteceu comigo esse ano, sabe? As coisas que eu quero mudar o ano que vem, porque eu quero, né, coisas novas pra minha vida. Eu quero ser uma pessoa um pouco mais positiva, ver, às vezes uma coisa tá dando errado, mas por quê? Talvez é Deus que não quer que isso dê certo, é só isso. E não é nada demais, não é errado você tentar uma coisa, sabe? É só você colocar primeiro, faz o seu plano de ação primeiro. O que eu quero fazer, sabe? Então, assim, eu cresci muito com os meus erros. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria falado coisas. Eu teria falado coisas que as pessoas precisavam ouvir, falado coisas que eu precisava ouvir. Eu teria não falado algumas coisas. Ou ter falado de uma forma diferente. Sabe, escolher palavras que não machucam. Gente, look de inverno é só isso aqui, tá? Um jeans, uma blusa por baixo e outra blusa de frio por cima. É só isso. Nem vou levar bolsa, nem vou levar nada. Só vamos. Meu carro fica lá atrás. Quando eu chegar, eu termino tudo aqui. E é isso, gente, né? Que a gente possa tirar esse restinho
de ano para refletir um pouco mais, né? O que a gente fez. Às vezes a gente magoa a nós mesmos com pensamentos, né? Então a gente deve refletir esse ano pra gente começar o ano, sabe, mais leve, começar diferente, ser mais honestos com nós mesmos e não só ser honestos, a gente pegar um pouco mais leve, porque às vezes a gente se cobra tanto, e não vê as coisas mais simples perto da gente, né? E é isso, gente. Que esse ano, assim, a gente possa deixar tudo que passou de ruim pra trás, pegar ali alguns errinhos e falar, nossa, isso aqui eu errei, isso aqui eu não vou errar mais. Isso se chama experiência. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esses assuntos, pelo menos não agora, porque tem muita coisa que eu ainda não posso compartilhar, tem muita coisa que eu ainda estou me organizando e eu quero me organizar primeiro para depois, assim, trazer só notícias boas, né? Esse ano, principalmente o final de ano, não foi um ano bom, né? Igual eu já falei, às vezes a minha filha falava as coisas que eu me deixava à noite sem dormir porque eu ficava preocupado com ela, porque ela não dorme muito bem, então eu ficava muito preocupado com a minha filha. Mas graças a Deus, gente, graças a Deus, Deus assim me sustentou um dia de cada vez, sabe? Deus colocou pessoas para me ajudar, porque sozinha eu não ia conseguir, tá? Sozinha eu não ia conseguir. E eu tô muito grata. Gente, esse vídeo foi só assim um desabafo rápido de final de ano, né? Eu ainda não tenho, me perdoe, mas não é que eu não confio, mas eu às vezes não quero, tipo, relembrar coisas que eu vivi esse ano, porque foi um ano muito triste. Gente, pra mim, que quem me tem próximo, ver que eu não quero me arrumar pra sair, ou que eu não quero sair, tem uma coisa muito errada, né? Então, assim, foi bem difícil vencer esse ano. Foi bem difícil, mas aí agora no finalzinho, assim, ó, veio, assim, uma força. Não, eu quero coisa nova. Aí eu voltei a trabalhar no digital, a trabalhar para ensinar outras pessoas como ganhar dinheiro com a internet, como fazer renda de casa. Então, assim, é cheio de coisas novas esse ano. Então, o ano que vem eu tenho vários projetos pro ano que vem, sabe? Eu espero que vocês estejam comigo. Ó, um grande beijo. Reflitam sobre a vida de vocês. Agora, tipo assim, vocês ouviram que eu falei um pouquinho, mas para pra pensar, e você? O que você viveu? O que você deixaria para trás? O que você aprendeu esse ano? Sabe? O que você fez esse ano que você não quer fazer, não quer repetir o ano que vem? Começa a refletir essas perguntas, sabe? Começa a olhar para dentro de você, se culpar menos, se julgar menos, sabe? Tem muita coisa boa dentro de cada um de vocês. Tem muita coisa boa, né? E que 2026 vocês possam enxergar isso. Inclusive, se vocês quiserem trabalhar no digital também, ó, eu ensino vocês, tá? Gente, um beijo. Eu vou ligar o meu carro aqui, porque vai conectar aqui no som. Ó, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do nosso canal. E eu acredito que já vai ser o nosso próximo vídeo em 2026. Gente, beijo! Fiquem com Deus!